Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Mateus capítulos 23 a 25. O capítulo 23 de Mateus inicia uma série de denúncias de Cristo a respeito da religião de Israel. Jesus faz uma denúncia firme contra os líderes religiosos, os escribas e fariseus. Jesus ensina a necessidade de que seus discípulos fizessem uma distinção entre aquilo que os fariseus e escribas ensinavam e o modo como viviam. A ordem era: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Este capítulo é marcado por uma série de ais. Ai de vocês, é a expressão que se repete em cada um dos versos de denúncia de Cristo. Ai de vocês, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, mas o transformam em um filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Procuram meios de jurarem falso, sem serem condenados pelo Senhor, e enganam-se a si mesmos. São fiéis em seus dízimos, mas não fazem isso em observância à justiça, à misericórdia e à fé. Não fazem com o coração agradável a Deus. Limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. São como os sepulcros caiados, belos por fora, mas mortos por dentro. Jesus conclui dizendo: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno. Ao deixar o templo, Jesus profetiza a sua destruição, o que é um duro golpe para os ouvintes, já que o templo era o centro da identidade religiosa e cultural de Israel. Cristo fala sobre um futuro em que o templo será derrubado e todos os sinais que precederão a sua segunda vinda. Este é o sermão profético de Jesus, no qual ele declara sobre aquilo que virá no futuro, a destruição do templo e também a sua vinda em glória. Esses eventos apresentam a tensão entre eventos locais, a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 d.C., e os eventos futuros, escatológicos, relacionados ao fim dos tempos, quando Cristo viria em glória para restaurar a criação e julgar o mundo. Entre os muitos sinais que Cristo apresenta estão as guerras, as fomes, terremotos, perseguições que caracterizam os últimos dias. Ele também adverte sobre o engano dos falsos cristos, dos falsos mestres, e a necessidade de vigilância, pois a vinda do Filho do Homem será repentina e visível. O verso 35 deixa clara a firmeza da palavra: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquilo que Cristo profetizou certamente acontecerá. Diante disso, Jesus passa a exortar seus discípulos à vigilância, a serem vigilantes e atentos, notando os sinais para estarem prontos para a vinda do Filho do Homem. Em cada uma das parábolas que aparecem entre o final do capítulo 24 e o início do capítulo 25, a parábola do servo fiel e do servo mau, das 10 virgens, e a parábola dos talentos apresentam o mesmo chamado, um chamado à vigilância. No último trecho, em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, nós vemos Jesus escrevendo o juízo final, no qual todas as nações serão reunidas diante do Filho do Homem, e ele separará os justos dos ímpios, as ovelhas dos cabritos. O critério apresentado a respeito da fé tornada prática não significa que a salvação é obtida pelas obras, mas sim que estas obras se evidenciam a verdadeira fé que gera a transformação e que leva a uma vida justa que agrada a Deus. Os justos, nesse juízo, herdarão os céus, o reino preparado para eles, enquanto os ímpios serão condenados ao castigo eterno. O Evangelho de Mateus, nesses capítulos, registra o juízo de Cristo contra a hipocrisia dos religiosos e também a revelação dos eventos que marcarão o fim dos tempos. O propósito de Mateus é duplo. Por um lado, ele adverte Israel por ter rejeitado o Messias, mostrando que a religiosidade vazia será julgada. Por outro, ele prepara os discípulos para viverem em fidelidade, perseverança e vigilância até a consumação do reino. Ao denunciar os fariseus, Jesus mostra que a piedade não se mede por aparência ou palavras, mas por um coração
transformado, fiel ao Senhor. E ao falar sobre o fim, ele não busca satisfazer curiosidades escatológicas, mas despertar uma expectativa obediente. Há um chamado para a vigilância. Ele relembra que o verdadeiro discípulo é aquele que espera o Senhor, servindo com fidelidade até o fim. Nessa passagem, Mateus enfatiza Jesus como o glorioso Senhor que virá para julgar o mundo. Jesus é o justo juiz e o Rei glorioso, que no fim dos tempos se sentará no seu trono para julgar todas as nações. Ele também é o profeta fiel que anuncia com autoridade o juízo iminente sobre Jerusalém devido a toda a falsa religião que era praticada. Ao mesmo tempo, na parábola das 10 virgens, ele se apresenta como o esposo esperado, cuja chegada é aguardada com vigilância pelas virgens prudentes. Essas imagens, descritas por Mateus, não apenas reforçam que Jesus era o Messias esperado, mas também revelam a sua autoridade sobre o tempo, a história e o destino eterno de cada pessoa. Ele não é apenas um mestre moral, mas ele é o próprio Senhor que julgará o mundo, que virá em glória para recompensar os fiéis com o reino preparado para eles e condenar os infiéis hipócritas à justa punição devida pelos seus pecados. Diante do ensino de Jesus, em Mateus 23 a 25, somos chamados a uma vida de sinceridade diante de Deus. A não sermos reconhecidos pela aparência religiosa, mas sim pelo coração transformado. Cristo denuncia a hipocrisia não apenas dos fariseus, mas de todos que usam a fé como fachada, e nos convida a viver com integridade, com vigilância e fidelidade. A fé verdadeira não é conformada a esse mundo, mas é expressa em obediência, em perseverança, em amor real, especialmente no serviço ao nosso próximo e na administração dos nossos dons para a glória de Cristo. A descrição escatológica de como será o retorno de Cristo não deve nos levar a muita curiosidade, a buscas incessantes por descobrir os menores segredos desse texto, mas sim um chamado real para a vigilância, que ao ouvirmos a palavra de Cristo, estejamos atentos, vigiando, aguardando com grande expectativa o retorno do nosso grande Rei e a recompensa que será dada a todos aqueles que forem achados fiéis a Ele.